Eu perdi minha família antes de entender o que estava acontecendo. Não houve explosão. Não houve guerra. Não houve um dia específico que pudesse ser apontado como fim. Houve apenas ausência. Meu marido foi o primeiro. Depois meus 2 filhos. Não todos de uma vez. Um de cada vez, como se o mundo estivesse me ensinando a perder devagar. No começo, chamaram de crise ambiental. Depois de colapso climático. Depois de evento sistêmico. Os nomes mudavam porque admitir a verdade era insuportável. A Terra não estava nos atacando. Ela estava se afastando. As colheitas falharam sem motivo aparente. O solo parecia fértil, mas nada crescia como antes. A água ainda corria nos rios, mas tinha um gosto estranho, metálico, que nenhum filtro conseguia tirar. As abelhas desapareceram primeiro. Depois os pássaros. Depois os insetos que ninguém gostava, mas que sempre estiveram ali. Quando percebemos, o silêncio já tinha se instalado. Meu filho mais novo foi quem perguntou primeiro, com aquela inocência que machuca mais do que qualquer notícia: Mamãe, por que a Terra não gosta mais da gente? Eu não soube responder. As cidades continuaram funcionando por um tempo. Energia, telas, anúncios otimistas dizendo que tudo estava sob controle. Sempre dizem isso quando nada está. Mas bastava sair para perceber que algo fundamental havia mudado. As árvores nas calçadas cresciam tortas, rachando o asfalto, como se não reconhecessem mais as ruas como parte do mundo delas. O vento soprava quente demais, depois frio demais, sem aviso. As estações perderam o ritmo, como um coração que bate fora do compasso. Meu marido adoeceu rápido. Não foi um vírus conhecido. Não foi bactéria. Os médicos diziam que o corpo dele parecia cansado, como se estivesse lutando contra algo invisível e perdendo. Os órgãos falhavam em sequência, sem inflamação, sem infecção. Apenas desistiam. É como se o ambiente não fosse mais compatível. Ouvi uma médica sussurrar no corredor, achando que ninguém escutava. Ela estava certa. Nós é que demoramos a aceitar. Quando ele morreu, não houve superlotação nos hospitais ainda. Não havia caos. Havia uma calma estranha, quase educada. As pessoas ainda acreditavam que aquilo era temporário, que bastava esperar, investir, corrigir. Sempre acreditamos que tudo pode ser corrigido. Meus filhos duraram mais alguns meses. O mais velho parou de comer. Não por fome, por falta de vontade. O corpo dele rejeitava os alimentos, como se não reconhecesse mais aquilo como sustento. A menor teve febres constantes, mas nenhum exame mostrava a causa. Era como se o próprio mundo estivesse rejeitando o corpo humano, célula por célula. Enterrei minha família em um solo que já não parecia solo. Seco demais para ser fértil. Úmido demais para ser seguro. Um meio-termo doentio, como tudo naquele novo mundo. Foi só depois disso que os governos começaram a falar em colapso real. Não por compaixão, mas por números. Quando as estatísticas mostraram que a taxa de mortalidade humana estava subindo enquanto outras espécies se adaptavam sem dificuldade, o medo deixou de ser abstrato. Animais migravam para lugares improváveis e sobreviviam. Plantas brotavam em ruínas industriais. Fungos cobriam cidades abandonadas com uma velocidade quase eficiente. A Terra não estava morrendo. Ela estava se reorganizando. E nós não fazíamos mais parte do plano. Lembro do dia em que desligaram as bolsas de valores. Não porque não havia mais dinheiro, mas porque dinheiro não comprava comida, nem água potável, nem ar respirável. Lembro das pessoas gritando nas ruas, exigindo soluções, como se alguém ainda estivesse no controle. Mas não havia inimigo para enfrentar. Não havia negociação possível. Não havia mente para convencer. A Terra não nos odiava. Ela simplesmente não precisava mais de nós. Foi nesse mundo, vazio de explicações, cheio de consequências, que eu continuei vivendo. Não por esperança, não por fé, apenas por inércia. Como alguém que ficou para trás depois que a festa acabou e as luzes se apagaram. E, enquanto eu aprendia a sobreviver sozinha, uma ideia começou a se espalhar entre os poucos que ainda restavam. Talvez o apocalipse não fosse o fim da Terra. Talvez fosse apenas o fim da humanidade como parte dela. Depois que enterrei minha família, passei a observar o mundo com uma atenção que antes eu não tinha. Não por curiosidade, mas por necessidade. Sobreviver exigia entender os sinais, e os sinais estavam em toda parte.
As pessoas começaram a desaparecer das cidades. Não em êxodos organizados, não em migrações planejadas. Era mais silencioso do que isso. Um prédio ficava vazio. Uma rua deixava de acender à noite. Um bairro inteiro passava semanas sem registrar um único movimento humano. Não havia violência nesses abandonos. Havia desistência. Os sistemas ainda funcionavam, mas de forma irregular, como um corpo que respira por hábito, não por vontade. A eletricidade caía em horários imprevisíveis. A água chegava turva, quando chegava. A internet virou um mosaico de ruídos, mensagens interrompidas, transmissões que morriam no meio da frase. O mundo conectado foi se tornando um arquipélago de vozes isoladas. As notícias deixaram de falar em soluções e passaram a falar em adaptação. Era a palavra da vez. Adaptar-se significava reduzir consumo, reduzir deslocamentos, reduzir expectativas. Significava aceitar que o padrão anterior não voltaria, que talvez nunca tivesse sido sustentável. Foi nesse período que surgiram os primeiros relatórios que ninguém quis divulgar. Estudos que mostravam algo perturbador. Áreas com menor presença humana apresentavam recuperação acelerada. Florestas fechavam clareiras em meses. Rios se limpavam sozinhos quando deixávamos de tocá-los. Animais retornavam a regiões urbanas sem qualquer dificuldade. A vida seguia. Nós, não. Havia também o outro lado, o que não entrava nos relatórios oficiais. Pessoas adoecendo de maneiras estranhas. Corpos reagindo mal a alimentos comuns. Crianças nascendo com sistemas respiratórios mais frágeis. Idosos sucumbindo rapidamente a pequenas variações de temperatura. Não eram epidemias. Não havia um agente identificável. Era como se o próprio ambiente tivesse mudado de frequência e nós estivéssemos fora de sintonia. Eu me lembro de uma noite em que caminhei até a borda da cidade. Não havia barricadas, nem placas de aviso. Apenas um limite invisível onde o concreto dava lugar ao mato. Ao cruzar essa linha, senti algo difícil de explicar. Uma pressão no peito, uma vertigem leve, como se meu corpo estivesse entrando em um lugar onde não era bem-vindo. Voltei rapidamente, ofegante, com a sensação humilhante de ser rejeitada por algo que sempre considerei meu lar. Alguns chamaram isso de castigo. Outros, de correção. Houve cultos que floresceram pregando arrependimento coletivo, como se uma súplica bem ensaiada pudesse convencer o planeta a nos aceitar de volta. Houve também os que apostaram na tecnologia, falando em cúpulas artificiais, cidades fechadas, ambientes controlados. Mas até as máquinas começaram a falhar quando dependiam demais do mundo ao redor. Nada parecia funcionar sem a cooperação da Terra. E a Terra, simplesmente não cooperava mais. As tentativas de controle se tornaram grotescas. Barragens que secavam sozinhas. Plantações hidroponicas que apodreciam sem causa. Sistemas de climatização que entravam em colapso como se o ar recusasse ser domado. Era como lutar contra algo que não se movia, não atacava, não respondia, apenas persistia. Eu encontrei outros sobreviventes. Poucos. Pessoas como eu, que tinham perdido tudo e aprendido a continuar andando mesmo assim. Não formávamos uma comunidade de verdade. Era mais uma convivência tensa, baseada em trocas mínimas e silêncios longos. Ninguém queria criar raízes. Raízes, agora, pertenciam à terra. Falávamos pouco sobre o passado. Falávamos ainda menos sobre o futuro. O presente exigia atenção total. Cada dia era um cálculo simples. Quanto esforço gastar para continuar viva, sabendo que o mundo parecia não se importar com isso? Foi nesse cenário que ouvi, pela primeira vez, a frase que ninguém mais conseguiu desmentir. A Terra não está tentando nos matar. Ela só parou de nos sustentar. A diferença entre essas duas coisas é sutil e devastadora. Porque um inimigo pode ser enfrentado. Mas como lutar contra um planeta que simplesmente seguiu em frente sem você? A fase da indiferença não durou para sempre. Houve um momento, impossível de datar com precisão, em que ficou claro que a Terra não estava apenas seguindo sem nós. Ela estava nos empurrando para fora. As mudanças deixaram de ser sutis. Tempestades começaram a surgir sem padrão. Não respeitavam estações, previsões nem geografia. Chuvas caíam onde nunca choveu. Secas engoliam regiões que sempre viveram de rios. O vento passou a ter uma violência cirúrgica, arrancando telhados, torres, antenas, como se escolhesse alvos.
Incêndios florestais não avançavam como antes, eles cercavam. Criavam anéis de fogo que deixavam apenas uma saída, e, às vezes, nenhuma. Eu vi uma cidade inteira ser abandonada em 3 dias. Não por ataque, não por explosão, mas porque o ar se tornou irrespirável. Não tóxico, não contaminado, apenas pesado demais. Cada respiração parecia exigir mais esforço do que o corpo conseguia dar. Pessoas desmaiavam caminhando. Animais caíam antes. As plantas, curiosamente, continuavam verdes. Era como se a atmosfera tivesse sido recalibrada, sem nós em mente. Começaram então os deslocamentos forçados. Multidões humanas tentando atravessar áreas que, de repente, pareciam rejeitá-las fisicamente. Florestas onde bússolas enlouqueciam. Campos onde o solo cedia sob os pés humanos, mas permanecia firme para outras formas de vida. Regiões costeiras onde o mar avançava de forma ritmada, previsível demais para ser acidente. A palavra refúgio perdeu o sentido. Não existia mais lugar seguro, apenas lugares temporariamente tolerantes. E essa tolerância diminuía a cada semana. Eu perdi pessoas de novo. Não da forma brutal da guerra, mas de um jeito mais cruel. Elas simplesmente não conseguiam continuar. Corpos falhando não por doença, mas por inadequação. Como se a espécie humana tivesse se tornado uma variável obsoleta em um sistema que seguiu em frente. Foi nesse período que surgiram os primeiros registros que nunca entraram em arquivo algum. Relatos de pessoas sentindo dor ao tocar certas árvores. De feridas que não cicatrizavam quando expostas ao solo. De alimentos que antes sustentavam e agora causavam reações estranhas. Nada era consistente o suficiente para virar ciência, mas era constante o bastante para virar medo. Eu mesma senti. Em uma manhã, acordei com o som de pássaros, algo raro demais para ser ignorado. Saí do abrigo improvisado e caminhei alguns metros além do que costumava ir. O ar parecia limpo, quase convidativo. Dei mais um passo, e meu corpo respondeu com náusea imediata. Meu coração acelerou, minha visão escureceu, minhas pernas falharam. Caí de joelhos na terra. E naquele contato direto, tive a sensação mais perturbadora de toda a minha vida, não de dor, não de ameaça, mas de rejeição consciente. Como se o próprio chão soubesse que eu não deveria estar ali. Voltei rastejando, humilhada, tremendo, com a certeza cravada no peito. Não éramos mais parte do sistema. Enquanto isso, o mundo natural florescia. Animais se reproduziam em taxas absurdas. Florestas engoliam estradas em semanas. Prédios abandonados se tornavam colmeias, ninhos, recifes verdes. A ausência humana era tratada como uma cura acelerada. Onde antes havia concreto e ruído, agora havia equilíbrio. Equilíbrio sem nós. Alguns ainda tentaram reagir com violência. Explosivos para abrir caminhos. Fogo para afastar florestas. Barragens improvisadas para conter mares. Todas essas tentativas terminaram do mesmo jeito. Fracasso rápido, seguido de consequências piores. Era como ferir um organismo muito maior e ser punido por isso. Eu ouvi alguém dizer, certa vez, com uma lucidez que me gelou: não estamos sendo exterminados. Estamos sendo despriorizados. E isso doeu mais do que qualquer ideia de vingança. Porque não havia ódio. Não havia intenção clara. Não havia vilão. A Terra não estava nos atacando. Ela estava simplesmente fechando as portas. E nós ainda estávamos do lado de fora, batendo, implorando, sem entender que a festa tinha acabado há muito tempo. Demoramos demais para entender por que insistíamos em procurar intenção humana em algo que nunca foi humano. Falávamos em vingança da terra, em fúria da natureza, em resposta ao abuso. Era confortável pensar assim, porque o ódio é compreensível. O ódio permite culpa, redenção, negociação. Mas o que estava acontecendo não tinha emoção alguma. Era a correção. A Terra não estava com raiva. Ela estava ajustando. Os dados começaram a surgir de forma fragmentada, vindos de cientistas isolados, de estações esquecidas, de pessoas que ainda tentavam medir o mundo enquanto ele mudava sob seus pés. O padrão era sempre o mesmo. Onde a presença humana diminuía a quase zero, os sistemas naturais não apenas se estabilizavam, eles se otimizavam. Ciclos mais curtos. Menos desperdício de energia. Mais diversidade. Menos ruído. Nós éramos o ruído. E, em algum ponto desse ajuste silencioso, a natureza deixou de nos tolerar como exceção.
Animais começaram a agir de forma diferente ao nos encontrar. Não fugiam como antes. Não atacavam por defesa. Eles simplesmente nos evitavam com precisão. Rotas migratórias passaram a contornar assentamentos humanos como se estivessem mapeados há séculos. Insetos desapareceram de áreas onde ainda vivíamos, enquanto prosperavam logo além dos nossos limites. Era como se um limite invisível tivesse sido traçado. Cruzá-lo tinha consequências. Eu vi isso acontecer com um grupo que tentou avançar para uma antiga região agrícola, acreditando que o solo fértil ainda poderia nos sustentar. O que encontraram não foi terra morta, mas terra inacessível. As sementes não germinaram. A água infiltrava rápido demais, fugindo das raízes humanas. O sol parecia mais agressivo durante o dia e o frio mais cruel à noite. Nada ali nos queria. Foi então que alguns começaram a falar em seleção. Não no sentido brutal que costumamos associar a palavra, mas no sentido mais frio possível: eficiência. Permaneciam vivos aqueles que se moviam menos, que consumiam menos, que deixavam menos marcas. Quem tentava reconstruir o velho mundo, cidades, fábricas, rotas comerciais, desaparecia mais rápido. A Terra não punia a existência humana. Punha fim ao excesso. E isso nos colocava diante de uma pergunta insuportável. O problema não era estarmos vivos, era estarmos organizados demais. Toda tentativa de retomada coletiva falhava. Toda estrutura grande atraía colapso. Quanto mais nos agrupávamos, mais o ambiente se tornava hostil. Como se o planeta reagisse não à presença individual, mas à ideia de civilização. Começamos a viver em silêncio, em números pequenos, sem deixar rastros. E mesmo assim, não era suficiente. Eu comecei a perceber algo ainda mais perturbador. Havia lugares onde alguns humanos conseguiam permanecer por mais tempo. Não por força, não por tecnologia, mas por adaptação emocional. Pessoas que haviam perdido quase tudo. Pessoas que já não planejavam o futuro. Pessoas que viviam dia após dia, sem ambição, sem projeção, sem vontade de expandir. Elas duravam mais. Era como se a Terra aceitasse apenas quem não tentasse dominá-la novamente. Essa percepção me destruiu por dentro, porque significava que não havia retorno ao que fomos. Não haveria reconstrução. Não haveria reerguer a humanidade. O máximo que poderíamos esperar era sermos tolerados como uma espécie em declínio controlado. Um resíduo. E foi aí que entendi por que perdi minha família tão cedo. Eles acreditavam em reconstrução, em voltar a crescer, em recuperar espaço. Eles ainda pensavam como humanos antigos, como conquistadores de um mundo que já não nos reconhecia como legítimos. Eu sobrevivi porque aprendi a encolher. Aprendi a não deixar marcas profundas. Aprendi a ouvir o vento antes de caminhar. Aprendi a parar quando o corpo dizia para parar, não por cansaço, mas por aviso. E, mesmo assim, eu sabia, isso não era vida. Era adiamento. A Terra não nos queria mortos imediatamente. Queria-nos irrelevantes. E talvez essa fosse a punição mais sofisticada de todas. Não houve um último grande desastre. Não houve um dia final. O fim da humanidade não veio com um grito, veio com um sussurro prolongado. Nós simplesmente fomos ficando poucos. Os registros acabaram. As histórias deixaram de ser escritas. As línguas se misturaram até virarem ruído, depois silêncio. O mundo não precisou nos expulsar com violência, bastou nos deixar sem lugar. Eu caminhei por cidades engolidas por florestas jovens, onde raízes atravessavam prédios como veias retomando um corpo abandonado. Vi oceanos mais limpos do que qualquer memória humana já registrou. Vi espécies retornarem de nomes que só existiam em livros antigos, agora apodrecidos. O planeta respirava melhor sem nós. E isso doía mais do que qualquer perda individual. Porque significava que, apesar de todo amor, toda arte, toda fé, toda luta, nós nunca fomos indispensáveis. Fomos intensos, criativos, destrutivos, mas não essenciais. Passei anos vivendo sozinha. Não por escolha, mas porque grupos não duravam. Sempre que mais de algumas pessoas se fixavam por tempo demais, algo mudava. O clima, o solo, os animais, o próprio ar. Não era agressão direta. Era desconforto crescente, como um corpo rejeitando um órgão estranho. Aprendi a mover-me como sombra, a dormir onde o vento permitia, a comer o mínimo necessário.
Eu me tornei algo entre humana e sobrevivente, menos pessoa, mais presença transitória. Às vezes encontrava outros como eu. Não conversávamos muito. Não perguntávamos nomes. A identidade havia perdido importância quando o futuro deixou de existir. Trocávamos silêncio, gestos, água. Depois cada um seguia seu caminho, como se soubéssemos que vínculos longos demais também eram uma forma de marca. Houve um momento, apenas um, em que pensei em lutar contra isso. Pensei em gritar para o mundo, em escrever algo grande, em deixar um sinal final da humanidade. Uma mensagem, um monumento, qualquer coisa que dissesse, estivemos aqui. Mas entendi a ironia antes de tentar. Tudo o que construímos para sermos lembrados foi exatamente o que nos apagou. Nosso legado não poderia ser mais uma cicatriz. Então escolhi outro tipo de fim. Escrevo isto não para salvar a humanidade, nem para alertar alguém. Escrevo porque ainda sinto, e sentir, por enquanto, ainda é permitido. Talvez estas palavras nunca sejam lidas. Talvez se decomponham junto comigo. E isso, está tudo bem. Se alguém, algum dia, encontrar este relato, que não nos veja como monstros nem como mártires. Fomos uma espécie jovem demais com poder demais. Confundimos crescimento com direito. Confundimos domínio com pertencimento. A Terra não nos odiou. Ela apenas seguiu em frente. Agora, ao amanhecer, observo um vale que antes foi uma estrada. A neblina leve, pássaros que não reconheço, árvores que cresceram onde carros morreram. O mundo não está triste. Ele não sente nossa falta. E, pela primeira vez desde que perdi minha família, eu também não sinto raiva. Sinto algo mais difícil de aceitar: paz sem permissão. Talvez o futuro do planeta seja um mundo sem histórias humanas. Talvez nossa maior contribuição tenha sido desaparecer a tempo de não levar tudo conosco. Se este for o fim, que seja assim. Silencioso. Pequeno. Finalmente, em equilíbrio. E eu, uma das últimas vozes, deixo isso registrado não como um pedido de desculpas, mas como reconhecimento. A Terra venceu. E nós, deixamos de insistir.